Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Semi-Agropecuária, toda semana trazendo informações para melhorar nosso cultivo. E hoje vamos falar sobre a nutrição do solo. Para a gente que trabalha no campo não é segredo que garantir o equilíbrio da nutrição do solo é a forma mais eficiente de nos assegurar uma melhor qualidade em todas as etapas do cultivo, desde o plantio até a colheita. Isso porque a nutrição do solo tem tudo a ver com o balanço químico, que influenciará no crescimento da planta e na sua capacidade de resistência contra problemas externos, como por exemplo ervas daninhas e algumas pragas. Já ouvimos falar que precisamos manter esse equilíbrio para termos um melhor resultado. Mas que equilíbrio é esse? Como se equilibra um solo? E o que acontece se esse solo não estiver equilibrado? Para responder essas perguntas, precisamos saber quais condições do solo da roça da gente. E para isso existe a análise de solo. A análise de solo irá nos mostrar tudo aquilo que o nosso solo tem, de macro e micronutrientes, que são os dois grupos principais da nutrição. Os macronutrientes, eles são mais exigidos pelo cultivo, eles pegam quilo por hectare. Já os micronutrientes são menos exigidos, eles pegam gramas por hectare. Como exemplo de macronutrientes, nós temos o grupo primário, o famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E temos o secundário, como cálcio, magnésio e enxofre, entre outros. Já exemplo de micronutrientes, nós temos o boro, temos o zinco, temos o carbono, entre outros também. E a grande maioria de todos esses nutrientes aparecem lá na análise de solo. E uma coisa muito importante é o pH do solo, pois às vezes nosso solo está saudável, tem bons níveis de nutrientes, mas o pH está muito ácido. E isso faz com que a planta não absorva alguns nutrientes, eles ficam indisponíveis. E poucas plantas desenvolvem-se nessas faixas de pH ácido. E o primeiro passo para você saber o nível do pH que você tem no solo e os níveis nutricionais é fazer uma análise de solo. Processo bem simples que a gente pode estar ensinando, pode estar mostrando em um próximo vídeo. Você deixa nos comentários se quiser esse vídeo. E aí a gente manda para o laboratório a amostra e obtém os resultados através de e-mail, por exemplo, ou até fisicamente se a pessoa quiser retirar no local. O pH ele é uma escala que vai de 0 até 14. Só que para a maioria das plantas a gente trabalha com a faixa ideal de 5,5 até 6,5. Nessa faixa os nutrientes estão mais disponíveis. A planta consegue absorver eles com maior facilidade do solo. Sendo que abaixo disso ele está muito ácido. E para a grande maioria das plantas, elas não se desenvolvem tão bem e a gente tem problema com perda de nutriente, principalmente, e muitas vezes o adubo que a gente coloca não tem o efeito esperado. Aqui nessa folha nós temos uma análise de solo e temos um pH muito ácido, ele está em 5,3. Como é que a gente faz para elevar esses níveis? Para elevar esse nível, a gente utiliza um produto chamado calcário, que muita gente já conhece. Isso não é segredo. Mas tem um detalhe importante na utilização do calcário, que você não pode usar ele em excesso. Porque se você usa em excesso, o que você está corrigindo aqui é a acidez, você vai deixar ele numa escala muito alta de pH. E os nutrientes vão estar igualmente indisponíveis para a planta se você passar dos níveis adequados. Ou seja, você não pode botar de menos, nem pode botar de mais. Com isso, você chega nos níveis adequados de acidez do seu solo de acordo com sua cultura. Para isso é o ideal que se chame um engenheiro agrônomo, especialista da sua região, para lhe atender, para definir a quantidade de calcário ideal que você deve usar. E qual o calcário, pois existe mais de um tipo. Mas, se você quiser que a gente se aprofunde um pouco mais, mostre o processo como é feita a calagem, todo o cálculo em relação à quantidade e também os processos essenciais, digamos assim, tanto de incorporação quanto o período que você deve aguardar para poder plantar. Você deixa aí nos comentários que a gente vai te atender. Aqui nós temos lado a lado duas análises de solo diferentes, mas a gente quer trazer para vocês um princípio como um todo, que é mostrar o esqueleto de uma análise de solo, basicamente. E aqui a gente tem vários fatores, tipo fósforo, potássio, cálcio, magnésio, hidrogênio, alumínio, entre outros. No entanto, a gente pode ver aqui já no fósforo, que influi diretamente na adubação que a gente faz, nos níveis muito diferentes para a análise que foi feita basicamente numa mesma área. Só que eram dois lotes que eram plantados coisas diferentes. E isso influi diretamente na adubação, pois o fósforo ele é responsável principalmente por fornecer energia para a planta e também pelo desenvolvimento radicular, floração e todos esses fatores. Então a correção adequada garante uma melhor produtividade na área que você estiver plantando. Já o potássio, a gente percebe aqui uma diferença muito grande. Nesse daqui, nessa análise, deu 18, nesse outro deu 139. Isso configura uma diferença muito grande na quantidade que você precisa para a sua área. Por exemplo, no pimentão, isso aí poderia dar uma diferença muito grande na adubação de enchimento de fruto, por exemplo, que já que a principal função do potássio é essa, enchimento de fruto, qualidade nesse fruto, além de regular a perda de água na planta. Ou seja, se você tem pouco potássio, e não aduba corretamente, como o caso nessa análise aqui, você tende a deixar a planta mais mole, mas ela não consegue se segurar em pé, basicamente. Já aqui ele sofreria menos se você adubasse pouco com potássio.
pois ele tem uma boa reserva no solo. Aqui na análise nós não temos o nitrogênio, mas você pode perguntar, o nitrogênio não tem por quê? Sendo que ele é um dos principais nutrientes. Nós não temos na análise de solo porque o nitrogênio ele é muito volátil, ou seja, ele se perde com facilidade. Você não consegue coletar a amostra de solo e chegar ao laboratório, fazer análise e o nitrogênio já foi embora. Por isso, a gente pode se basear por outras partes, principalmente pelo nível de matéria orgânica no solo. Quanto mais matéria orgânica, a tendência é que seu solo seja mais rico em nitrogênio. A função principal do nitrogênio é a parte de coloração da planta e também de crescimento. Ou seja, uma planta com deficiência de nitrogênio ela vai ser uma planta geralmente amarelada. Ou uma planta com excesso de nitrogênio, geralmente ela vai ser muito mole e você não vai ter muito após colheita. Então esse fator, o balanço de nitrogênio, principalmente com outros nutrientes, é importante. E aqui também vocês podem ver o pH do solo. Ele está representado nas duas análises que tem aqui lado a lado, 5,3 e 5,1. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre a nutrição do solo e o processo de calagem. Nos próximos vídeos, iremos aprofundar mais ainda sobre esses temas. Então se inscreva no canal, comente e compartilhe com quem você quer que produza mais e melhor. Um forte abraço, até a próxima!